Olá, queridos! Então, vamos para mais uma aulinha. Na nossa apresentação em slide, continuando a nossa unidade 3, que é a unidade por dentro da química, entraremos agora no nosso capítulo 8, chamado de funções químicas. Basicamente, neste capítulo, nós vamos estudar 4 destas funções químicas, que são óxidos, sais, ácidos e bases. Nessa primeira aula, nós estudaremos ácidos e bases, tudo bem? Bom, queridos, o que são essas funções químicas? Nós sabemos, nós vimos através dos nossos estudos anteriores, que nós temos uma infinidade de elementos químicos. E que essa infinidade de elementos químicos, eles vão se unindo, eles precisam se ligar para se estabilizar. Com essas ligações, nós vamos formando várias substâncias químicas. Então, acredita-se, que existem milhões de substâncias químicas já descobertas. E essas substâncias químicas, elas possuem semelhanças, elas possuem coisas que as trazem para um grupo, que as separam em grupos. Como assim? Digamos que nós estamos na nossa sala de aula e nós vemos várias pessoas que têm afinidade por ciências. Então, a gente pode criar o grupo dos alunos que gostam de ciências. Aqueles que gostam de matemática, o grupo dos alunos que gostam de matemática. Assim acontece com as substâncias químicas. Nós olhamos as características delas, as semelhanças delas, e assim elas foram sendo reunidas em grupo. Esses grupos, eles são chamados de funções químicas. E nós conheceremos nesse capítulo 4 dessas funções, que são a função ácido, base, óxido e sal, tá bom? Essas funções, elas fazem parte de uma parte da química chamada de química inorgânica. Mas, a princípio, é importante que vocês saibam apenas que elas são grupos com propriedades parecidas. E nós vamos estudar agora cada grupo desse, qual é a sua semelhança, o que eles têm de igualdade, para a gente saber diferenciar quando a gente vê uma substância ácida, uma substância básica, um sal ou um óxido. Bom, o primeiro grupo que nós vamos estudar é o grupo dos ácidos. O que aconteceu? Em 1663, esse cientista aqui, que é Robert Boyle, ele começou a perceber que uma das coisas que eram semelhantes, que se assemelhavam, era o sabor das coisas. Algumas substâncias tinham sabor ácido, algumas substâncias tinham um sabor adstringente, tá? E aí ele começou a perceber que poderia formar grupos de substâncias a partir do seu sabor. Hoje, nós sabemos que nós não podemos definir as substâncias em grupo apenas pelo sabor, até porque não são todas as substâncias que nós podemos provar, Existem os ácidos que são fracos, que a gente encontra nos alimentos, que a gente pode provar, mas existem os ácidos que são fortes, altamente corrosivos, que a gente, por exemplo, não pode provar. Mas o importante é que a partir desse conhecimento dele, é que começou a ser dividido os grupos, Os grupos de ácidos, os grupos básicos. Então, o primeiro grupo que foi observado era aquele que tinha um sabor azedo. Esse sabor azedo, essa palavra azedo, ela é a palavra ácidos em latim. Então, por isso que esse grupo ele começou a ser conhecido como o grupo dos ácidos, porque era aqueles de sabor azedo. E até esse sabor azedo, às vezes a gente fala, o limão é muito ácido. Então, a gente se refere às vezes ao sabor, mas a gente também não deixa de estar se referindo à função química do limão. Então, as características dos ácidos é exatamente o sabor azedo. Aí existe, como eu falei para vocês, os ácidos que são fracos. Estes são encontrados em alimentos, como por exemplo as frutas cítricas, limão, laranja, até mesmo na maçã, na uva. Existem os ácidos fortes.
Esses ácidos fortes, eles já não são encontrados na alimentação. Eles vão ser encontrados em substâncias tóxicas e corrosivas. Não sei se vocês já ouviram falar do ácido sulfúrico, que ele tem a capacidade aí de degenerar as coisas, né? Nós temos também que os ácidos, quando eles são dissolvidos em água, eles são condutores de corrente elétrica. Então, todo ácido, quando ele entra em contato com a água, ele pode emitir aí essa corrente elétrica através dos íons, né, que são formados. E aí, os ácidos, eles têm um pH abaixo de 7. Essa parte aqui do pH, nós vamos entender mais lá na frente, quando eu mostrar a tabela de pH para vocês. E aqui nós temos, então, queridos, ácidos que são encontrados no nosso cotidiano. São eles o ácido cítrico, que ele pode ser encontrado no limão, na laranja, também aqui, ó, na pomarola, também aqui, ó, na picada, nas abelhas, nós temos o ácido fórmico, tá? Esse ácido fórmico aqui, ó, é o ácido das abelhas. O ácido cítrico aqui, ó, do limão, da laranja e da pomarola, como eu já falei. Nós temos o ácido tartárico, que é encontrado nas uvas. O ácido acético, que é o ácido do vinagre, que a gente usa, né, na nossa casa aí, que a mãe da gente usa, né? Não sei se vocês já cozinham. Temos também a maçã, que possui o ácido málico. E os refrigerantes, como por exemplo a Coca-Cola, que possui o ácido fosfórico. Então, os ácidos, eles estão bastante presentes aí no nosso dia a dia. Como é que acontece para esses ácidos, né? Para esses ácidos serem formulados. Como é que é a fórmula deles? Bom, eu disse para vocês que um ácido, quando ele entra em contato com água, ele forma corrente elétrica. Olha aqui, ó. Por que ele forma corrente elétrica? Porque ele forma íons, né? E a gente sabe que íons têm carga. E aí, esses ácidos, eles são conhecidos, eles são sempre definidos pela liberação de íons chamados íons hidrogênio, que são os íons H+. Todos os ácidos, meus amores, quando entram em contato com essa água, que vão fazer esse processo de separação iônica, eles vão formar esse cátion aqui, ó, de hidrogênio. Todos eles, isso é uma característica padrão para os ácidos, ó. Todos eles liberam esse íon hidrogênio. Como todos eles liberam esse íon hidrogênio, aqui no reagente eu tenho que ter, então, o meu elemento hidrogênio. Então, outra característica do átomo, do ácido, na verdade, perdão, outra característica do ácido que a gente pode olhar e saber que a substância é ácida, é quando a gente tem o hidrogênio iniciando, né, a molécula. Olha só aqui, ó. Então, nós temos o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele tem o H aqui, ó, iniciando a molécula. Quando ele entra em contato com água, ele forma hidrogênio e cloreto, que são íons que conduzem energia. Aqui eu tenho o ácido nítrico, começa com H, quando entra em contato com a água, separa aqui, ó, um íon hidrogênio. Ácido sulfúrico, começa com H, entra em contato com a água, forma aqui íons hidrogênio. Sempre será assim para os ácidos. Entraremos agora nas bases. As bases, elas também são chamadas de hidróxidos. As bases, elas são conhecidas pela palavra também álcali, ou, como a gente chama agora, álcalis. Essa base, ela veio do nome cinza, tá? Álcali significa cinza. Por quê? Porque uma das substâncias que possuem essa característica básica é a potassa cáustica, ou também soda cáustica, como a gente chama hoje em dia. E aí, essa potassa cáustica, ela tinha bastante cinza, né? Uma grande quantidade. E aí, por isso, ele também ficou conhecido como álcalis, da palavra alcali. As bases, queridos, eles são substâncias que têm o sabor adstringente. Então, lá nos ácidos, a gente viu o sabor azedo. Aqui nós teremos o sabor adstringente. O que seria o sabor adstringente?
Quem aí já provou a banana verde? Se você tiver curiosidade, se você ainda não tiver provado, tente provar um pedacinho de banana verde. Você vai sentir esse sabor adstringente. É um sabor meio pegajoso na boca e ao mesmo tempo que dá uma sensação diferente no paladar, tá bom? Então, como eu já falei, ele está presente na banana verde, quando é um ácido, uma base fraca presente nas alimentações. E quando são bases fortes, eles são usadas muito em produtos de limpeza, meus amores. Como, por exemplo, o sabão, também a água sanitária, que nós utilizamos diariamente, principalmente agora na época do coronavírus, tá bom? Então, as características das bases: sabor adstringente. Quando são fracas, são usadas para neutralizar também, por exemplo, a acidez no estômago, e são usadas em alimentos como banana verde e caju. Como assim neutralizar a acidez do estômago? Queridos, quando você está com problema estomacal, que você usa algum medicamento, geralmente esse medicamento ele vai ter essa ação básica, tá bom? Aí nós temos as bases fortes, que como eu já falei, são usadas em produtos de limpeza, como água sanitária, soda cáustica, sabão. Essas substâncias, quando dissolvidas em água, também vão conduzir corrente elétrica. Nós já veremos a fórmula delas. E elas possuem o pH maior que 7, que nós veremos aqui nesse slide ainda mais à frente, essa questão do pH. Então, olha só, as bases utilizadas no nosso dia a dia, tá bom? Creme dental. O creme dental, ele já tem um pouquinho do sabor adstringente. Tem a banana verde, tá? Aquela banana que não tá bem madurinha. O caju. Temos amaciante, sabão, desinfetante, na verdade, aqui, né? Nós temos também aqui a água sanitária. Todos esses são produtos básicos ou hidróxidos, né, que nós usamos no nosso dia a dia, que são também chamados de produtos alcalinos. Então, lá na fórmula dos ácidos, nós vimos que o íon deles era o H+, o íon que representava os ácidos. Agora, o íon que representa as bases é esse íon aqui, ó, o OH-, que é um ânion, né? Esse íon ele é chamado de hidroxila, tá bom, gente? Ou seja, toda vez que eu tenho uma base que entra em contato com a água, vai liberar esse ânion aí, hidroxila. Logo, se libera esse ânion hidroxila, qual é a característica da fórmula das bases? É justamente a hidroxila, o OH, que é encontrado sempre ao final das substâncias. Então, aqui, ó, nós temos o hidróxido de sódio, o OH aqui, ó. Quando entra em contato com a água, libera o sódio e a hidroxila. Aqui também nós temos o hidróxido de cálcio. Quando entra em contato com a água, libera o cálcio e a hidroxila. Aqui, ó, mais uma hidroxila. É o hidróxido de alumínio. Quando entra em contato com a água, também libera o ânion aqui, hidroxila, tá bom? Então, esse OH para vocês é característico das bases. Entender aquela questão que eu coloquei lá para vocês de pH acima e abaixo de 7, nas bases e nos ácidos. O que acontece, meus amores? Existe uma escala que é chamada de escala de pH, né? O que seria primeiro esse pH? O pH, ele é chamado de potencial hidrogeniônico, por isso essa sigla aqui, pH. O que é isso? Nada mais é do que a medida de íons hidrônios que possuem uma substância. Essa medida, ela pode indicar se a substância ela é ácida, se a substância é neutra ou se a substância é básica. Essa medida ela é calculada de forma logarítmica. Para vocês não é necessário aprender o cálculo do pH agora, vocês aprenderão lá do ensino médio. Mas o importante é que cada substância já vai possuir, tá? Através desse cálculo, o seu pH. E a partir dele a gente pode saber se uma substância é ácida, básica ou neutra. Então, olha aqui a escala de pH. Nós temos aqui, ó, de 0
a 7, de 7 a 14. Queridos, o 7 é justamente o pH neutro. Então, uma substância que tem pH igual a 7 é uma substância neutra. Exemplo, a água pura, tá bom? Aí nós temos também as substâncias que têm o pH de 6 a 0. Essas substâncias são substâncias ácidas. Aí a gente pode observar que conforme esse número vai caindo, nós temos substâncias mais ácidas, ou seja, mais fortemente ácidas, e aqui menos ácidas, né? O leite, ele está próximo aqui do neutro, então ele é ácido, mas ele tem uma acidez bem fraca. Agora, a soda, ela já tem uma acidez aqui, ó, intermediária, uma acidez média. A bateria tem uma acidez alta. Então, é importante vocês saberem, pH de 0 a 6 é um pH ácido. E o pH de 8 a 14 é um pH básico, tá bom, queridos? Então, aqui, ó, nós temos o sangue com pH 8, ovo, pH 9. Aqui são as substâncias de pH básico, que são as substâncias básicas mais fracas. Agora, aqui, ó, limpador de ralo, alvejante, sabonete, são substâncias básicas fortes, tá bom? Então, essa linha aqui, ó, ela define também se uma substância é ácida ou básica. Ou seja, se eu pegar uma substância, medir o pH, eu posso dizer se ela é ácida, neutra ou básica, tá bom? Por isso que eu falei lá nas características o pH das substâncias. Além da escala de pH, queridos, existem outras formas de medir, tá? O pH das substâncias, de saber se essas substâncias são ácidas ou básicas. Uma das formas é o papel de tornassol. Esse papel foi um papel criado para medir também esses pHs das substâncias. O que que acontece? Tem esse papelzinho aqui, ó. Você coloca esse papel em contato com a substância. Quando ele fica vermelho, significa que ele está ácido. Quando o papelzinho ele fica azul, significa que ele é básico. E aqui, ó, diz, ó, que abaixo de 4,7 o tornassol é vermelho e acima de 8,6 o tornassol é azul. Logo, queridos, o tornassol ele não consegue medir a acidez e basicidade daquelas substâncias que têm acidez fraca, basicidade fraca, porque ele mede a partir desse quantitativo aqui. Mas já em meio laboratorial, já é um auxílio às vezes para descobrir isso nas substâncias. Outro indicador é a fenolftaleína, também é bastante utilizada dentro dos laboratórios de química, tá bom? Ela é uma solução que você coloca, vai colocando através de uma titulação. Quando você tem um pH abaixo de 8, essa substância, quando ela entra em contato com a outra, ela deixa incolor. Quando ela começa a ficar rosa, significa que ela está com o pH mais alto, né? Ou seja, mais básico. E quando ela fica carmim roxo, o pH de 10 a 12, tá bom? Então, você vai pingando essa substância, fenolftaleína, em outra substância já que você quer analisar. E através da cor, você vai prestando atenção no que essa substância ela é, tá bom? E aí, queridos, eu coloquei logo para vocês neste primeiro slide o tópico 5, que é os ácidos e as bases na natureza, tá? O primeiro é a ação do homem, né? Então, a gente já viu aí que os ácidos eles estão bastante presentes no nosso dia a dia, nos produtos que nós utilizamos, nos alimentos que nós comemos, mas eles também têm algumas contribuições do nosso corpo, tá bom? Por exemplo, os líquidos extracelulares, como o sangue, a linfa, a saliva, eles são ligeiramente básicos, né? A gente viu que o sangue, ele é básico, ele é uma base fraca. E aí, a partir disso, eles conseguem desempenhar as funções, né? Se o pH do sangue ele mudar, as funções do nosso organismo podem sofrer uma modificação também. Então, ele tem que ser aí naquele pH básico de mais ou menos
8, né? Aí o que mais? As células estomacais, né, que a gente tem aqui no nosso sistema digestório, elas produzem um ácido forte, tá bom? Também denominado de ácido clorídrico. Esse ácido, ele vai dissolver algumas comidas, né? A comida, ele vai ajudar na dissolução de, por exemplo, ossos, se você for pensar na parte animal, né? Se for pensar nos cães. Então, quando eles engolem, né? Quando eles comem ossos, esse ácido, ele consegue dissolver. E no nosso caso, é a parte da comida mesmo, da ingestão de comida, tá bom? Também ele faz ação antisséptica, destruindo, por exemplo, doenças estomacais, tá bom? E a ação na natureza dos ácidos e das bases, nós podemos encontrar os ácidos, como nós já vimos, nos sucos de fruta, né? Esses ácidos, eles, quando a gente ingere, como já foi falado anteriormente, eles ajudam a destruir micro-organismos e aí podem afastar doenças, né, do nosso organismo. Nós temos também a questão da ação do solo, tá? Que as plantas, elas precisam se desenvolver no ambiente com acidez, né? Porque quando as plantas se desenvolvem nesse ambiente com um pouquinho de acidez, o que acontece? Elas absorvem melhor os elementos que são... Elas não absorvem muitos elementos que são tóxicos, tá? E aí contribui com a saúde da planta. E aí nós temos aí também a questão dos alimentos que são formados através da ação da natureza, que tem essa característica ácida. E é isso, queridos. A nossa primeira aula foi sobre ácidos e bases, tá bom? E também a ação deles no nosso dia a dia. E a nossa próxima aula é sobre os sais e os óxidos, que são substâncias muito importantes, mas mais fáceis de estudar, né? Que vai ter um conteúdo menos extenso que os ácidos e as bases, tá bom? Aguardo vocês lá na próxima aula.